Por que foram dados dons e títulos aos homens nos dias de Paulo? É o tema deste vídeo. Porque eles tinham os dons da cura, eles tinham os dons da profecia, do conhecimento, eles tinham diversos dons foram dados a eles. Porque assim está escrito, Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao 16. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Estou utilizando o texto da Almeida, século 21. 9. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? 10. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus. São 3 céus. Para preencher todas as coisas. 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Tendo em vista, olha para que foram dados dons e títulos. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Não foi dado dons e títulos para eles naqueles dias, nos dias de Paulo, para pregarem Moisés. Não foram dados dons a eles para pregarem as maldições das leis mosaicas. Não, foi para aperfeiçoar, foi para tornar pleno a mente daqueles irmãos, referente ao Cristo ressuscitado. Por isso foram dados dons. Depois de 2000 anos, há quase 2000 anos, existem esses títulos dados por homens sem dons nenhum, a não ser o dom da mentira, do engano e de ser mercenário, e o dom do estelionato. Só se for esses dons aí. Então você veja bem, se aqueles dias foram dados esses dons para aperfeiçoar os irmãos, porque eles iriam passar pelo juízo do ano 70. Foi para preparar o corpo de Cristo, para aqueles que seriam salvos. Salvos do quê? Do julgamento. Seriam isentados do juízo que iria vir em Jerusalém no ano 70 desse. Aí eles pegam essas passagens e trazem para os dias de hoje, querendo dar títulos aos homens, dando títulos falsos aos homens. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas. Não existe profetas mais. A lei e os profetas vigoraram até João. Zacarias 13:2. Depois daqueles dias, ele deu fim aos profetas e ao espírito imundo. Aqueles dias significou o quê? O ano 70 DC. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O que andam pregando por aí? Tem a mínima possibilidade de edificar o corpo do Cristo ressuscitado? A imagem dele no espírito? O entendimento deles na mente? Com ensinos de maldições? Claro que não. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos. Esse cheguemos aqui, vamos respeitar o sentido dessa palavra. Até que todos cheguemos. Todos quem? Eles. Isso aqui Paulo não estava falando para mim. Isso aqui Paulo não estava falando para você. Isso aqui Paulo não estava falando para o reverendo Cuscuz. Isso aqui não estava falando para o dedinho. Isso aqui não estava falando para o chapelão. Isso aqui não estava falando para o reverendo sobe morro e planta bananeira. Não. Ele estava falando aos irmãos que estavam reunidos como igreja em Éfeso. Volto a ser prolixo. Até que todos cheguemos à unidade da fé pelo conhecimento do Filho de Deus. Por quê? No dia do juízo, eles deveriam estar com isso na mente. A mente deles deveria ter sido formada como a mente de Cristo. Ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro, vento de CNPJs religiosos, vento de empresas religiosas. Cada esquina tem meia dúzia de sinagoga, cada uma ministrando de uma forma, mas todas na mesma intenção, tomar dinheiro dos fiéis. Todas profanar o sangue da cruz. Todas desfazer o sacrifício da cruz, tornar o sacrifício da cruz em vão. Todas elas caminham para o mesmo, é igual uma cunha, todas caminham para o mesmo sentido, levar as pessoas
a viverem sempre no erro, a levarem as pessoas longe do conhecimento do Cristo ressuscitado, anunciando uma falsa volta dele, anunciando uma falta de conhecimento do juízo final, anunciando que o juízo final ainda acontecerá, anunciando que a oração deve ser Pai Nosso que estás no céu, sendo que o Pai, o Espírito, está em nosso espírito. E fica o quê? Mentira de homens, malandragem de homens, dentro dessas sinagogas que eles chamam de igreja. 15. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como que uma pessoa pode crescer dentro de uma sinagoga? Não vou falar o nome aqui, que tem lá no Brás e cabe 10 mil pessoas sentadas. Que toda a reunião deles, toda a congregação deles ali, todo o teatro deles é dinheiro. Todo o teatro deles é a oferta da viúva pobre, sendo que viúva, nos dias, na lei, não era para dar, era para receber. Os gentios não era para dar oferta, sacrifício, nada. Os gentios eram estrangeiros, era para receber dos dízimos, que era comida, alimento. Como que um lugar desse, como que uma choupana dessa, com todo luxo, com toda arquitetura, com toda pompa, pode preparar uma pessoa para ter a mente de Cristo, com as suas campanhas, com os votos, com os sacrifícios, com obras mortas? E o dono lá, o dono daquele CNPJ já falou, até tem vídeo dele aí falando que a graça de Paulo é uma desgraça. Se você já ouviu falar isso, coloca aí no comentário. Eu ouvi mesmo esse imundo falando um negócio desse. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. 16. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. Então vou encerrando por aqui esta pequena mensagem, esse texto, claro que isso aqui dá horas para você ficar falando aí, mas foi dado dons aos homens, foi dado títulos para o quê? Para preparar os irmãos, para preparar eles, para a mente deles ser a mente de Cristo, porque o juízo estava vindo. Isso aqui não é passagem atemporal, não, isso aqui foi temporal. Hebreus 8, 10 e 11, ninguém precisa mais falar dele para ninguém, porque todos conhecem ele. Se você chegar na Cracolândia, o cara fala, eu acredito em Deus. Se chegar num cachaceiro, que não se diz ser ateu, eu acredito em Deus. A minha fé está em Deus. Deus me ajuda. Ele não frequenta religião nenhuma, mas Deus está na mente dele. Por que foram dados dons e títulos aos homens nos dias de Paulo? Para preparar os irmãos para passar pelo juízo do ano 70. Essas passagens aqui, foi dado fim aos dons, foi dado fim aos títulos. Não existe mais. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Tchau, tchau.